Muito bem, pessoal. Vamos resolver então esse pórtico pelo método deslocamentos. Basicamente, nós vamos é, traçar os diagramas de momento fletor, esforço cortante, esforço normal, né, para esse pórtico. Então, um pórtico é composto por três barras, quatro nós, né, A, B, C e D. O nó D é um nó rotulado, tá? Então tem uma rótula. Uma carga distribuída na viga de 20 quilonewtons por metro, duas cargas concentradas, 50 quilonewtons aplicadas no nó C e 20 quilonewtons aplicada na horizontal ali no meio da barra 1. Tá bom? O modo de elasticidade vezes a inércia, que é a rigidez, o EI, vale 3,076 vezes 10 a quinta quilonewton por metro, vezes metro quadrado. Tá bom? Então vamos lá. Então, métodos de deslocamentos, o primeiro item, digamos assim, né, para a gente poder fazer aqui de uma maneira bem fácil de vocês entenderem, é o que a gente chama de montagem do sistema hipergeométrico, tá? Então, sistema hipergeométrico é aqui que começa o método deslocamentos e que basicamente a montagem do sistema hipergeométrico consiste no quê, pessoal? É eu pegar a minha estrutura, tá? Então, eu vou pegar aqui a mesma estrutura, tá? Que eu tenho. Vou pegar ela aqui, ó. Vou desenhar ela aqui, ok? Vou colocar ela aqui, sem os carregamentos, tá certo? Então, repare, é a mesma estrutura. Então, o sistema hipergeométrico, ele vai ser a mesma estrutura sem os carregamentos, ok? Olha só, a mesma estrutura. E o que que acontece aqui, pessoal? A gente vai procurar nos nós superiores as deslocabilidades possíveis para essa estrutura. Então, reparem, nós temos que travar a nossa estrutura para que a gente possa avaliar as barras de forma isolada uma da outra. Então, o método dos deslocamentos, ele consiste basicamente em você contabilizar a contribuição de cada barra para o comportamento geral da estrutura. Então, esse é um pórtico, ele vai receber um carregamento, ele tem umas condições de apoio, né? Tem toda uma geometria, e o comportamento global dessa estrutura, ele ele recebe a contribuição de cada uma das três barras. Então, o método de deslocamentos, ele consiste em avaliar o que acontece com cada barra e qual que é a contribuição dessa barra para o comportamento global da estrutura. Então, para isso, a gente precisa isolar elas, travando os nós que têm deslocabilidades, tá? Então, os nós dos apoios, né, que seria aqui o nosso nó A e B, a gente não mexe com eles. Então, nós não precisamos olhar para eles, tá? Então, nós vamos olhar apenas para o nó C e D. Então, são nós onde eu tenho possibilidades ali de deslocamentos, tá bom? Então, olha só, aqui no nó A, perdão, no nó C, vamos olhar o nó C, que é o encontro da barra 1 com a barra 2, tá? Esse nó C, ele pode girar. Então, todo nó que está livre desse jeito aqui, né? Ele pode girar. Então, a gente vem aqui, e é um elementozinho fictício que a gente chama uma chapinha, né? Uma plaquinha. Eu pego aqui e vou colocar uma placa para poder travar a rotação nesse nó. Certo, pessoal? Então, quando eu coloco essa plaquinha, como se fosse uma plaquinha metálica fictícia, né? Eu travei a rotação desse nó. Então, esse nó ele tem uma possibilidade de giro. Então, eu venho e travo. Quando eu faço isso, eu gero uma reação de apoio, essa é a grande verdade. Eu gero uma restrição aqui que eu vou depois dar um nome para ela. Ok? O nó, o nó D, tá? O nó D de dado, ele também teria essa possibilidade de movimento. No entanto, ele tem uma rótula. Então, eu também colocaria uma chapinha no nó D de dado. No entanto, eu não vou fazer isso no exercício. Por quê? Porque nós temos uma rótula. E a rótula, nós não temos transferência de momento fletor da viga para o pilar. O momento na rótula é zero. Ok? Então,
eu não vou colocar a chapinha, mas se não tivesse a rótula, eu colocaria essa plaquinha para travar, né, para impedir ali a rotação naquele nó, ok? Então, a única coisa que impossibilita, a única coisa que não deixa eu colocar a chapinha ali no nó é uma rótula. O restante, se eu tiver um momento aplicado, se eu tiver qualquer questão que não seja rótula, eu colocaria da mesma forma essa plaquinha, tá bom? Bom, esse pórtico também tem uma tendência, ou também tem uma possibilidade de se deslocar na horizontal, ok? Então, como ele tem uma possibilidade de deslocar na horizontal, eu vou colocar um apoio, também fictício, né? Uma restrição aqui, para que ele fique fixo na horizontal, para que ele não sofra nenhum deslocamento horizontal. Quando eu coloco esse apoiozinho, pessoal, quando eu coloco esse apoiozinho, eu estou restringindo o movimento lateral desse pórtico, ok? Eu estou restringindo o movimento lateral desse pórtico. Deixa eu só isso, vou colocar assim. Certo? Então, quando eu coloco aquele apoiozinho ali, eu estou impedindo o deslocamento horizontal desse pórtico. Quando eu faço isso, eu gero, obviamente, uma restrição, uma variável, né, uma restrição de apoio aqui, no sentido que eu estou impedindo, ok? Lá no outro nó, no nó D de dado, eu preciso colocar esse apoiozinho verde? Não. Se eu colocar de um lado, já está valendo para o outro. Por quê? Esse apoio, ele já trava toda a estrutura na horizontal. Por quê? Porque a gente aqui trata, parte do princípio, que as barras são inextensíveis. Então, nem a viga, nem os dois pilares, nenhuma das três barras, elas não esticam e elas não encurtam. Então, se não há deformação axial nas barras, é um princípio que a gente tem aqui na teoria das estruturas, né, no método de deslocamentos. Então, quer dizer o seguinte, que para a barra 2 fazer com que o nó D de dado desloque, eu teria que, a viga teria que esticar ou encurtar. Como ela não vai fazer isso, repare que o nó D de dado não tem como se mover, o nó D de dado, mesmo eu tendo travado lá em C, né? Então, eu travei toda a estrutura só num ponto. Sempre assim. Tá bom? Então, pessoal, esse tipo de pórtico, se vocês pararem para pensar, se eu não tiver rótula, aqueles dois nós superiores ali, sempre eu vou colocar essa plaquinha preta para poder impedir a rotação nos dois nós, e sempre vou colocar um apoio desse verdinho em um dos lados apenas. Então, é normal eu ter três variáveis. Eu ter essa verdinha na horizontal, e ter duas plaquinhas restringindo momentos, um em cada nó, no nó C e no nó D de dado, ok? Aqui eu não vou ter as três, porque é um caso particular, porque eu tenho a rótula lá no nó D de dado, ok? Então, mas o normal é eu ter sempre três variáveis nesse tipo de porte. Duas chapinhas impedindo rotação e o apoiozinho lateral ali, horizontal, impedindo esse deslocamento horizontal. Então, aqui a gente vai ter duas variáveis. Aí você pode dar o nome do jeito que você quiser. Eu vou chamar essa aqui de D1 e vou chamar essa da plaquinha de D2, mas você pode chamar da forma que você quiser. Então, esse é o sistema hipergeométrico, ok? Se não tivesse a rótula, vamos relembrar, eu colocaria uma chapinha e teria um D3 de rotação também, igual o D2. Então, o normal é isso, pessoal, eu ter dois de rotação e um na horizontal, é o normal. Como eu tenho a rótula, a gente simplifica. Então, a gente, em vez de ter três variáveis, vai ter só duas. Não foge disso, não precisa fazer mais nada. Esse é o seu sistema hipergeométrico, e é muito importante vocês sempre numerarem as barras, tá? É muito importante para te orientar ao longo de todo o método, tá bom? Então, esse é o sistema hipergeométrico. O que a gente faz no passo 2? Tá? O que eu vou fazer aqui no passo 2? Eu vou pegar esse mesmo sistema hipergeométrico, então reparem, o passo 2 é eu pegar o mesmo sistema hipergeométrico e colocar a carga nesse sistema hipergeométrico, a carga real. Então, vamos colocar aqui, ó, caso 2, no passo 2, nós vamos fazer o que a gente chama de caso zero. O caso zero é eu pegar a carga real e colocar ela no sistema hipergeométrico.
Ou seja, eu vou trazer para cá, reparem, o meu sistema hipergeométrico, certo? Aí, eu não vou colocar isso aqui, ó, essas variáveis aqui, ó, é só o efeito que elas causam. E que tipo de carga eu tenho nessa estrutura, pessoal? Eu tenho uma carga distribuída, vamos trazer ela para cá, tá vendo? Então, eu peguei o sistema hipergeométrico e vou colocar agora uma carga distribuída. Vou pôr minha carga distribuída de 20 quilonewtons por metro, ou seja, a carga do exercício, do enunciado. Se vocês lembrarem, há também uma carga aqui de 50 quilonewtons e há uma carga aqui no meio da barra 1 de 20 quilonewtons. Quando eu faço isso, pessoal, como a estrutura está toda isolada, a barra 1 está isolada da barra 2, que está isolada da barra 3, eu posso avaliar cada barra de forma isolada. Esse é o grande barato do método. Essa é a grande proposta do método de deslocamentos, avaliar as barras de forma isolada. Por que a barra 2 e 3 já estão isoladas sem eu ter feito nada? Porque eu tenho a rótula. Por isso que eu não pus a chapinha, porque já existia esse isolamento entre as barras de forma natural. A rótula já faz isso. Entenderam? Se eu não tivesse a rótula, eu teria que colocar a chapinha preta também para poder isolar a barra 2 e 3. Então, a ideia, a intenção é isolar as barras, ok? Fazendo todos os travamentos ali nos nossos superiores. Muito bem. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos avaliar a barra 1, ok? Então, eu vou trazer a barra 1 aqui de forma isolada, ok? Vou trazer ela para cá. Então, a barra 1, eu vou fazer o seguinte, vou desenhar ela aqui embaixo. A barra 1, pessoal, ela é uma barra rotulada aqui embaixo, ok? Um apoio rotulado. E aqui em cima, o parzinho, né? Do apoio verde com a chapinha preta, o que isso representa para nós? Isso vai ser um engaste. Então, é uma barra. Como eu estou dentro do pórtico, pessoal, você está olhando aqui, ó, ó o olho da pessoa aqui, ó. Você está sempre dentro do pórtico. Então, quer dizer que isso aqui é meu lado direito, esquerdo, e esse aqui é o direito. Certo? Então, se posicione, pessoal, dentro do pórtico, olhando para a barra 1. Dentro do pórtico, olhando para a barra 1, o que a gente tem? Isso aqui é a minha esquerda, isso aqui é a minha direita. Então, trata-se de uma barra rotulada e engastada. É assim que a gente lê, da esquerda para a direita. Rotulada e engastada. Ok? Bom, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a gente vai usar uma tabelinha, tá? Que eu estou compartilhando aqui com vocês. Essa tabelinha, ou um joguinho de tabelas, essa primeira aqui, ó, que é a tabela 5.1, ela é para barra B engastada, engaste nos dois extremos. Então, não é para nós nesse momento. Ela não serve para nós nesse momento. Ok? Se eu passar para a próxima tabela, que eu preciso de uma rotulada engastada. Ó, a próxima tabela, eu tenho engastada, rotulada. Não é a nossa ainda. A outra tabela, que é a 5.3, já são, né, os esforços de engastamento para barra rotulada engastada. Certo? Então, sempre da esquerda para a direita. Se a barra estiver na vertical, você se posiciona dentro do pórtico, ok? E lê da esquerda para a direita, olhando para a barra ali para o pilar, igual a gente fez. Rotulada e engastada. Tá bom? Então, repare, é uma barra rotulada e engastada. Que tipo de carga a gente tem na barra, pessoal? Só o 20 quilonewtons. Porque o 50 ele não está na barra, ele está aplicado no nó. Então, essa eu ignoro, por enquanto. Então, qual que é a carga na barra? Na barra, eu tenho uma carga concentrada que está exatamente no meio, 20 quilonewtons. Entenderam? Então, o que acontece? Essa barra, eu vou olhar, então, na tabela 5.3, e reparem, eu tenho um caso, olha lá, rótula e o engaste. Essa bolinha branca aí à esquerda é a rótula, perfeito? E à direita nós temos a simbologia do engaste nessa tabela. Carga concentrada no meio da barra.
Então, significa o quê? Que eu vou calcular o momento MB, uma reação RA e uma reação RB. Professor Bill, quem é o momento MB, quem é a reação RA e quem é a reação RB? A sua resposta vai sempre estar, se você quiser saber quem é quem, você tem um desenho na parte superior da tabela, onde ele indica o momento MB é no apoio engastado, lógico. Eu não tenho momento no apoio rotulado. Então, eu tenho uma reação momento ali em B. O RA é a reação na rótula e o RB é a reação aonde? No engaste. Percebam? Então, momento MB, momento no engaste, óbvio. RA é a reação na rótula e o RB no engaste. Vamos ver como é que isso vai funcionar? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular, então, tá? Vamos calcular esse momento MB, tá? Esse momento MB, menos 3 sobre 16 PL. Então, a gente tem aqui, ó, um momento MB, opa, um momento MB, menos 3 sobre 16 vezes P vezes L. Vamos conferir? Ok? Bom, vamos fazer o cálculo. Esse momento MB, menos 3 sobre 16, vezes o P, que é a carga, vezes o L, que é o comprimento da barra. A barra 1, pessoal, é 4 metros. Percebam? Então, o comprimento total da barra, 4 metros. Esse momento MB, então, ele vai dar menos 15 quilonewton vezes metro. Menos 15 quilonewton vezes metro. Então, tá aí o momento já calculado. Ok? Onde que está esse momento na nossa estrutura? Esse momento ele está aqui, ó. Ok? Esse é o momento MB. Como é que eu sei? A minha tabela está me dizendo, olha lá, o MB é o momento no engaste. Ok? Momento MB é o momento no engaste. Tá bom? E aí, eu vou calcular uma reação, pessoal, no nó superior. Ele vai me dar uma reação aqui, tá? Que lá na tabela é chamada de RB. Olha só, uma reação no engaste, RB. MB e RB. Então, eu vou calcular esse RB. Eu não vou calcular o RA, pessoal, porque ele é lá embaixo, e por enquanto eu estou interessado só nos nós superiores do pórtico. Então, para não calcular coisa desnecessária que pode gerar confusão, não precisa calcular ela agora. Então, eu vou calcular o RB, que é lá no engaste. Então, vamos juntos. O meu RB, o meu RB, ele vai ser. Deixa eu colocar ele aqui embaixo, ó. O meu RB, eu vou lá na tabela e vejo, olha, para a carga concentrada no meio do vão, a gente tem 11 sobre 16 vezes a carga, certo? Então, a gente tem 11 sobre 16 vezes a carga P. Então, eu tenho 11 sobre 16 e a minha carga, 20. Então, reparem que a reação em B vai ser 13,75 quilonewtons. Pronto. Ok? Então, eu faço isso. Agora, vamos avaliar essa aqui. Então, vamos colocar até que a barra 1, né? Barra 1. Vamos colocar a barra 2 agora, pessoal. A barra 2 é a viga. A barra 2, eu vou fazer ela aqui do ladinho aqui. Vou trazer ela para cá, tá? A barra 2, ali do lado esquerdo, ela é um engaste, porque eu tenho a chapinha e o apoio verdinho. Então, vira um engaste. E do outro lado eu tenho uma rótula. A rótula, lembra que a rótula ela é um apoio rotulado, é um apoio de primeiro gênero. Ok? Bom, essa é a barra 2. Que tipo de carga a gente tem aqui? Agora eu vou procurar na tabela um tipo de carga distribuída. Ok? Então vou procurar lá o caso agora para carga distribuída de 20 quilonewtons por metro.
Bom, quando eu faço isso, vamos olhar lá na tabela. No meu caso agora passa a ser este aqui, pessoal, ó. Ok? Então eu tenho rótula de cá, engaste de cá. Então o que que a gente vai ter aqui? Vou calcular o momento MB, que é no engaste. Ok? Vou calcular um RA e um RB, que são na o RA na rótula e o RB no engaste. Ok? Então, obviamente, que o nosso desenho ele está invertido em relação a isso aqui, concordam, pessoal? O nosso engaste está à esquerda e a nossa rótula à direita. No entanto, isso não impacta em absolutamente nada. Por quê? Porque essa figurinha aqui de cima, ela te fala onde é que é cada variável, independente se a figura está invertida ou não. Tá? O ponto A continua sendo a rótula e o ponto B continua sendo o engaste, entenderam? Sempre. Então, vamos lá. Vou calcular aqui, então, a minha, o meu momento MB, ok? Então, vamos lá. O MB, PL ao quadrado sobre 8, negativo. Ok? PL ao quadrado sobre 8. Nesse caso aqui, pessoal, reparem, ele vai ficar positivo, tá? Então, assim, no meu caso, aqui na tabela, ele está negativo, PL ao quadrado sobre 8, ok? Só que no nosso caso aqui, tá? Ele é uma reação que vai estar de cá, ok? Essa reação, ela está coincidindo, tá? Com a direção que eu determinei aqui, o D2, tá? Então, para nós aqui, o nosso anti-horário é sempre positivo. Então, lá na tabela, né, ele está negativo, porque, reparem, ele está anti-horário, mas ele está ali do outro lado, tá? Se eu inverter ele, né, se eu trocar o ponto A e o ponto B de posição, eu vou ter um momento positivo, tá bom? Por quê? Porque, na realidade, olha só, deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. Quando eu colocar uma carga distribuída, vamos olhar o desenho da carga distribuída, pessoal. Vocês concordam comigo que se fosse bem gastada, tá? Eu teria uma reação para cá e uma reação para cá, né? Lá na barra, na tabela da bem gastada, a gente vê isso, tá? Então, se tivesse dois engastes para combater, para reagir contra a carga distribuída, eu teria que ter esses dois momentos. Então, reparem, aqui onde é o engaste, esse é o que a gente tem de reação mesmo. Só que na tabela, o MB é colocado o contrário. Por isso que está negativo. Opa, por isso que está negativo. Entendeu? Então, a reação mesmo contra a carga é PL ao quadrado sobre 8. Tá certo? Então, assim, a reação no sentido natural da estrutura é positivo. A tabela que colocou o contrário, por isso que ele está colocando menos. Então, há uma coerência. Tá bom? Há uma coerência. Então, detalhe, né, para resumir, vai ser sempre positivo, porque a carga está para baixo. Então, o momento, na verdade, é o contrário do que essa tabela está mostrando, né? Então, o que a gente vai ter aqui? É por isso que eu vou colocar aqui, que é o meu nosso MB, tá? Esse momento MB aqui para barra 2 é PL ao quadrado sobre 8. Por quê? Porque a reação é do jeito que eu desenhei aqui, ó, né? PL ao quadrado sobre 8 para combater a carga distribuída, tá ok? A carga é 20. O vão, né? O comprimento da barra é 8, se vocês lembrarem, 8 ao quadrado sobre 8. Nós vamos ter aqui, pessoal, mais 160 quilonewton vezes metro. Tá bom? Quilonewton vezes metro. Então, a gente tem aqui o momento na barra 2. Bom, aqui eu tenho que calcular as duas reações, né, pessoal? Só que, para a viga, essas duas reações elas são verticais, né? Então, reparem, nem o D1, nem o meu D2, nenhuma das minhas duas variáveis são na vertical, nem o D1, nem o D2. Então, eu não preciso contabilizar essas reações ali da viga. Eu não tenho nenhuma variável, nem D1, nem D2 na vertical. Então, eu não preciso calcular essas duas reações aqui para a viga nesse momento. Se quiser calcular, pode? Pode.
Não vai atrapalhar em nada, só tem que tomar cuidado para não pegar valor errado depois, na hora de juntar tudo. Tá bom? Então, calculei aqui o momento MB. Para finalizar essa parte, a gente vai pegar aqui a barra 3, tá certo? Então, vou pegar aqui a minha barrinha 3. A barrinha 3 é uma barrinha, pessoal, engastada na base, que é o engaste da estrutura mesmo. E lá em cima é uma rótula. Como eu estou dentro do pórtico, lembra? Se você se posicionar dentro do pórtico, olhando para a barra 3, então quer dizer que aqui é a minha parte esquerda, aqui é a minha parte direita. Então, eu preciso de uma tabela rotulada e engastada. Sempre da esquerda para a direita, que é a leitura sua, tá? Rotulada e engastada. Vamos lá? Então, agora, eu vou usar essa mesma tabela. Olha lá no rodapé dela. Rotulada e engastada. Essa mesma tabela. Só que o que acontece, pessoal? Eu não tenho carga. A barra 3 não tem carregamento. Então, todos os efeitos da barra 3 vale zero. A barra 3 eu não tenho cálculo, tá? Ou seja, eu posso até colocar aqui, ó, que é sem carga. Então, as três barras foram avaliadas pela tabelinha, ok? E aí, qual que é o meu objetivo agora, pessoal? O que que eu preciso calcular no caso zero? Eu preciso calcular o que a gente chama de termos de carga. Então, a gente precisa calcular o que a gente chama de beta 10 e beta 20, tá? O beta 10, pessoal, ele é o que que acontece. Olha só, como é que é a leitura do beta 10. O beta 10 é o efeito que aconteceu na variável 1 devido ao caso zero. O beta 20 é o que que aconteceu na variável 2 dentro do caso zero. Certo? Então, o primeiro número é a variável. O que que aconteceu naquela variável para o caso zero? O segundo número é o caso. Ok? Então vamos lá, nós estamos no caso zero. O que que aconteceu na variável 1? Vamos lembrar quem é a variável 1? Por isso que é importante essa definição aqui, ó. A variável 1 é a variável verde. Então, o que que aconteceu na variável 1 dentro do caso zero? Vamos olhar. Como é a verde, é na horizontal, reparem que o único efeito que aconteceu aqui foi o RB. Foi o RB. Reparem, na barra 1 eu tenho o RB, tá? Exatamente na direção da variável 1. Na barra 2 eu não tive nada na direção da variável 1, e na barra 3 eu não tive nada na direção da variável 1. Se eu tivesse alguma coisa na barra 2, eu teria que somar com esse RB, e se eu tivesse alguma coisa na barra 3, eu teria que somar com esse RB. Como tem só ele, reparem que ele vai ser o próprio RB. Ok? Então, como ele vai ser o próprio RB, ele é menos 13,75 quilonewtons. Ok? Então, reparem, calculei aqui o meu beta 10. Calculei aqui o meu beta 10. Quem é o beta 20? O que que aconteceu na variável 2 para o caso zero? O que aconteceu na variável 2? A variável 2 é a variável preta, de rotação. Então, entre a barra 1 e 2. Então, vamos lá. Entre a barra 1 e 2, o que que aconteceu no caso zero? Entre a barra 1 e 2, o que que aconteceu no caso zero? Aconteceu o MB e o MB. Percebam? Então, no encontro da barra 1 com a barra 2, aconteceram esses dois momentos. Então, quando eu junto os dois, eu tenho o beta 20, que é justamente tudo o que aconteceu, somatório dos efeitos que aconteceram na ligação entre a barra 1 e 2. Ou seja, o beta 20 vai ser menos 15
que é esse MB aqui, mais o MB. Eu não vou escrever MB, porque vai ficar MB mais MB, vai confundir. Então, os momentos, certo? Ó, menos 15 mais 160. Vocês terão aqui, então, turma, 140, mais 145 quilonewtons vezes metro. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó lá, o beta 2,0. Esses são os termos de carga que eu preciso calcular. O que, que aconteceu na direção de cada variável para aquele caso que eu acabei de estudar? Esse é o objetivo. O caso zero é só isso, pessoal. O caso zero é só isso. Vamos agora para o caso 1. O que é o caso 1, pessoal? Vamos escrever aqui. O caso 1, que é o nosso item 3 agora. Quantos casos a gente vai ter, pessoal? Vai ser sempre n mais 1. Se eu tenho duas variáveis, eu vou ter 3 casos, porque sempre eu tenho o caso 0. Tá? Então, agora o caso 1 é da variável 1 e o caso 2, quem manda é a variável 2. Ok? Se eu tiver 5 variáveis, eu vou ter 6 casos. O caso 0 mais 5. Aqui eu tenho duas variáveis, eu tenho o caso 0 mais 2, então vai ter 3 casos. Tá bom? Então vamos lá, caso 1. O caso 1 é eu pegar, eu vou liberar, vamos colocar assim, ó, eu vou liberar a variável D1, ok? No sistema hipergeométrico. Só a variável 1, eu não vou mexer com a 2 e não vou mexer com carga externa. Isso significa o quê, pessoal? Reparem, eu faço isso aqui para ficar bem claro. Ó. Eu vou pegar o meu sistema hipergeométrico, sempre é isso, vocês vão fazer trazer o sistema hipergeométrico para cá, ok? Quem é o personagem principal do caso 1, pessoal? É o D1, certo? Então, o que significa isso aqui? Eu vou liberar, eu vou dar um deslocamento unitário, tá? Nós vamos fazer um D1 igual a 1. Eu vou empurrar esse pórtico na direção da minha variável 1 e ver o que acontece com a estrutura. E ver o que acontece com a estrutura. O que a gente espera que aconteça, pessoal? Vou até fazer de verde, como é o caso 1, ficou verde aqui para nós, né? Ó, a gente espera que o pórtico faça isso, ó. Concorda? Isso é o que a gente espera que aconteça, né? Isso é o que a gente espera que aconteça, tá? Então, quer dizer que a barra 1 vai sofrer uma flexão, a barra 3 vai sofrer uma flexão e a barra 2 não vai sofrer nenhuma flexão. A barra 2 ela desloca inteiriça, como um corpo rígido. Ok? Por quê? Porque eu estou liberando ali na horizontal, estou empurrando a estrutura na horizontal. Então, a barra 1 sofre flexão, a barra 2 sofre flexão, a barra 2 não. Então, a barra 2 não vai ter nenhum efeito aqui no caso 1. O que a gente precisa calcular aqui ao final do caso 1, pessoal? Agora o coeficiente aqui chama K. Os coeficientes beta é só no caso 0. Eu vou ter que calcular o K11 e vou ter que calcular o K21. Lembra que o segundo número é o caso, pessoal? Vamos voltar lá, porque aqui ficou bem claro, ó. Ok? Esse zero aqui era o caso. Então, o segundo número é o caso. Então, significa o quê? O que aconteceu na variável 1 para o caso 1? E o que aconteceu na variável 2 para o caso 1? Ok? É isso que a gente tem que calcular. Ok? Então, já vou deixar aqui para a gente completar daqui a pouquinho. Vamos avaliar as barras de forma isolada novamente, sem carga, pessoal. Repare que carregamento, as cargas do exercício só aparecem no caso 0. Então, vamos lá. Vou trazer a barra 1 para cá novamente. A barra 1 a gente sabe que é uma barra rotulada, engastada. Quando eu apliquei aquele deslocamento unitário ali, pessoal, D1, quando eu a empurrei ali, a gente já tinha desenhado que a estrutura vai fazer isso aqui, ó. Esse apoiozinho engastado,
ele não vai rotacionar, ele está sendo só empurrado. Então, a barra faz isso, ok? Quando a barra faz isso, eu tenho que procurar agora numa outra tabela, tá certo? Ó, essa aqui é de carga, essa aqui tem carga, essa aqui tem carga, essa aqui não tem carga. Repara, então, carga é só no caso zero. Então, aquelas três que eu mostrei é só para o caso zero. A partir de agora, caso 1 e 2, eu vou usar só essa aqui. Primeiro, vamos procurar uma barra rotulada e engastada. Então, eu vou procurar uma barra rotulada e engastada onde o apoio só translada. Aqui o apoio está rotacionando. Eu não quero isso aqui. Aqui o apoio está rotacionando. Eu não quero isso aqui. Tá certo? Então, reparem que o que eu quero é esse aqui, ó. Letra E. Por quê? Ó, rotulado, engastado. Ok? Rotulado, engastado. O que surge aqui, então, pessoal? Na letra E. Tá? Eu vou usar a letra E. Surge um momento e uma rotação. Ok? Então, vai surgir um momento, ok? Surge aqui um momento, que é um K, da barra 1, e surge as reações. Então, vai surgir uma reação aqui, aqui ele chama de R, lá na tabelinha. E vai surgir essa mesma reação R aqui, ó. São iguais. Pessoal, no caso 1, caso 2, caso 3, a partir do caso 1, nenhum valor dá negativo. Então, vocês podem só pegar a fórmula direto da tabela. O K1 não dá negativo jamais, e o R, a reação também não. Não existem valores negativos aqui agora. Ok? Então, podem pegar direto. É lá no caso zero que eu tenho que tomar cuidado com o sinal. Então, aqui, reparem, como eu estou analisando a barra 1, o que a gente vai ter? Eu vou ter que calcular esse K1 e a tabelinha me fala, olha lá, que simples, pessoal, 3i sobre L ao quadrado. 3i sobre L ao quadrado. O EI já foi dado. Então, reparem que o meu K1 vai ser 3 vezes, vamos dar um zoom aqui, 3,076 vezes 10 à quinta, que é o EI, e o comprimento da barra 1 ao quadrado. A barra 1 ela tem 4 metros. Ok? Ao quadrado. Isso aqui vai me dar, vamos chegar aqui num valor de K1, tá? Que é essa reação da barra 1. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar 57.675, arredondando. Ok? Sem unidade. Tá bom? Então, tá aí essa primeira reação, que é a reação momento. A reação R, vamos colocar ela aqui. A reação R, ela é 3i sobre L ao cubo. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Então, 3i sobre L ao cubo. Então, vai ficar 3 vezes 3,076 vezes 10 à quinta, dividido por 4 ao cubo. Então, a gente vai ter esse Rzinho aí de 1, 2, 3, 4, 5. Então, 14.419. Ok? Tá aí. E guarda esses valores. É a análise da barra 1. Análise da barra 2. Vamos trazer a barra 2. A barra 2, ela é a nossa viga. Vamos lembrar que a barra 2, ela é engastada por conta aqui da chapinha, né? E rotulada aqui por conta da rótula normal, da original da estrutura. Ok? E a barra 2, ela não sofre nenhum efeito, por quê? Olha esse desenho. Lembra que eu falei que a barra 2, ela não sofre flexão quando eu desloco na horizontal o pórtico. Então, os resultados da barra 2, sem efeito. Eu não tenho efeito nenhum. Se eu pensar na barra 3,
A barra 3 ela já é uma barra engastada na base e rotulada aqui, essa é a minha barra 3, ok? E ela está fazendo um deslocamento, né? Ela está trabalhando, esse apoio vai vir para cá, um dos apoios vai deslocar, e aí ele faz isso, ok? Consequência, pessoal, o que, que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma reação R, tá? E o momento acontece aonde, pessoal? Lá embaixo. Lembra que no apoio rotulado não acontece. Então, o momento, né, que é o K, né, na verdade. O K3. Em cada barra 3 acontece lá no engaste. Tá? Reação momento só acontece em engaste. Olha lá na tabela. Olha lá. Reação momento é só no engaste. A rótula não tem nada. Beleza? Ah, Bill, mas nessa tabela, quem está subindo? Às vezes alguém pode perguntar, né? Ah, quem está subindo é o engaste. E lá no nosso, quem está movendo é a rótula. Tanto faz, pessoal. Tanto faz. O efeito é o mesmo. Tá? Não tem nenhum problema. Tá vendo que aqui quem está subindo é o engaste. No nosso, quem está movendo é a rótula. Não tem problema nenhum. Então, eu vou ter que calcular aqui, vamos chamar aqui para ficar bonitinho, da barra 1, né? E aqui seria uma reação da barra 3. Eu só tenho que calcular aqui o R3, pessoal. Por quê? O K3 está lá embaixo. Não vou mexer com o K3 aqui agora, tá? Mas se quiser calcular, pode. Então, reparem que o R3, eu vou lá na tabelinha e falo, olha, a reação aqui, cadê aquilo na letra E, né? Olha lá, engaste rótula, 3i sobre L ao cubo. 3i sobre L ao cubo. Ok? 3i sobre L ao cubo. Então, esse é R3. 3 vezes 3,076 vezes 10 à quinta, dividido pelo comprimento da barra 3, que é 4 metros, 4 ao cubo. Vai dar o mesmo valor do R1 por coincidência, tá? Então, a gente tem aqui 14.419, 14.419, olha lá, o mesmo valor do R1, ok? Bom, vamos contabilizar agora o que, que acontece. Vamos voltar lá, pessoal. K11. O que, que aconteceu na variável 1 para o caso 1? Variável 1 é na horizontal. Então, o que, que aconteceu na horizontal para o caso 1? Aconteceu esse R1 para a barra 1. Barra 2 não aconteceu nada. Barra 3 aconteceu o R3. O que, que eu estou querendo dizer para vocês? Que o K1 vai ser o R1 mais o R3. Ok? R1 mais R3. R1 mais R3 vai dar, vamos colocar aqui já, 57. Não, perdão. 28 mil, já somando os dois, cada um é 14 mil, né? 28.838. K21, o que, que aconteceu na variável 2, que é de rotação, para o caso 1? Então, na ligação da viga 1 da barra 1 com a barra 2. O que aconteceu na ligação da barra 1 com a barra 2? Para o caso 1. Vamos ver. Na ligação da barra 1 com a barra 2, aconteceu esse K1. Para a barra 2 não aconteceu nada e para a barra 3 não aconteceu nada. Ok? Porque a barra 3 nem está participando. Tá? Então, quando eu coloco a chapinha, pessoal, eu analiso a relação, o que, que acontece entre as duas barras envolvidas. Então, o meu K21 vai ser o próprio K1. Ok? Que a gente tem o valor dele aqui embaixo, de 57.675. 57.675. Pronto. Ok? Então, esses são os dois fatores que eu preciso calcular. Esse é o caso 1, é eu chegar, ok? Nesses dois valores, K11 e K21. Bom, agora, para finalizar os casos, né?
a gente vai avaliar o caso. Vamos fazer o quarto item, né? Vamos fazer aqui bonitinho. Vamos fazer agora, pessoal, o chamado caso 2. A gente vai liberar a segunda variável agora. Então, repare, o caso 1, a gente liberou a primeira variável, mantendo a segunda fixa. Agora, eu vou liberar, ok? Mesma coisa, eu vou liberar o D2 agora, mantendo o D1 fixo. Então, liberar o variável D2 no sistema hipergeométrico. Significa o quê? Eu vou trazer o sistema hipergeométrico para cá, ok? E agora eu vou dar um D2 unitário, eu vou dar um giro unitário, eu vou pegar essa chapinha e vou girar ela agora, como se eu estivesse aplicando um momento agora. Por quê? Porque no caso 1, a gente aplicou uma força horizontal correspondente à restrição 1. Agora eu vou aplicar um momento correspondente, unitário correspondente à variável 2. E, obviamente, que a estrutura vai responder. Aí nós vamos atrás dessa resposta. O que a gente precisa calcular no caso 2, pessoal? Eu preciso calcular aqui, ó, já que é preto, né? Primeiro, vamos avaliar o que acontece com essa estrutura. Quando eu faço isso, essa viga ela vai ser jogada aqui para cima em termos de deformação. Na verdade, como é rótula, ela faz isso. Ok? Estou aplicando. Imagine eu girando aqui esse nó. Ok? Quando eu faço isso, essa barra 1 ela vem para dentro. Então, reparem, como se fosse duas barras flexíveis, duas réguas, dois elementos de plástico. Se eu pegar ali e girar, ó, eu estou empurrando o pilar para dentro, a barra 1, e estou empurrando a barra 2 para fora. A barra 3 não sente nada por conta da rótula. A barra 2 não transmite nada para a barra 3 porque a ligação delas é rotulada. Ok? Então, não há transmissão de nada entre a barra 2 e 3. Se tivesse, eu teria um efeito lá na barra 3, com certeza. Tá? Porque aí eu transferiria. A barra 2, ao tentar levantar para cima ali, a barra 3 seria, né, empurrada provavelmente para fora também, né? Bom, visto isso, e o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular dois coeficientes K também. Lembra que o segundo número, pessoal, é o caso. Então, eu preciso calcular aqui o que aconteceu na variável 1 para o caso 2. Ah, Bill, mas a gente não calculou o K1, 2? Não. A gente calculou o K2, 1, que tem que dar o mesmo valor. Então, repare, o segundo número é o caso. Então, o que aconteceu na variável 1 para o caso 2? E o que aconteceu na variável 2 para o caso 2? Para que a gente possa calcular esses coeficientes, eu preciso analisar as barras de novo, de forma isolada. Se eu trazer aqui a barra 1 para análise, ok? Trazer a barra 1 aqui para análise, lembrar que ela é uma barra rotulada engastada. E agora, pessoal, como eu estou girando, olha só, aquele giro vai fazer com que esse engaste ele faça isso, ó. Ele não vai se mover de lugar, ele vai apenas rotacionar. O meu giro é só de rotação. Concordo? Então, na verdade, o contrário, né? Aqui, né? Na verdade, o apoio faz isso para que a minha barra deforme assim, ó. Certo? Meu giro fez isso. Então, eu vou procurar lá naquela mesma tabela que a gente usou anteriormente, um caso onde o apoio só gira. Um caso onde o apoio só gira. Repare que a letra E não serve mais. Agora, onde o apoio. Ó, então tem que ser engastada, rotulada. Engastada, rotulada, olha só. E o apoio girando é o caso B. Então, repare, a gente vai usar só o caso B e o caso E aqui no curso, basicamente. Em teoria das estruturas, métodos, deslocamentos. Tá? Então, a gente vai ter aí, para o K, eu vou calcular um K e vou calcular um R. Só isso, gente. Eu vou dar um giro de 1 radiano. Por isso tem esse 1 radiano aí. Ok? Então, ó lá, barra rotulada engastada, onde houve rotação do apoio,
rotação do nó, o K vai ser 3EI sobre L. Então, é a barra 1, ok? Então, ó, de novo, vai sofrer. Eu vou ter um K, vamos chamar aqui de K1, e vou ter aqui uma reação R1, que inclusive é a mesma aqui embaixo. Opa, tá? R1. Então, o meu K1, que a gente acabou de ver, 3EI sobre L. 3EI sobre L. Então, 3 vezes 3,076 vezes 10 à quinta, dividido pelo comprimento da barra 1, que é de 4 metros. Então, esse K1, pessoal, vai dar 20, aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, vai dar 23,070. Ok? Deixa eu só confirmar aqui os meus cálculos. Então, ele está aqui. Então, vem 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, então. 230.700. Ok? Então, ele vem com 230.700. Se vocês conferirem o cálculo aí. E a reação R1, lá da tabelinha, vem 3EI sobre L ao quadrado. De novo, não pode dar nenhum valor negativo ou zero aqui, tá? Então, 3EI sobre L ao quadrado. Nós estamos falando em 3 vezes 3,076 vezes 10 à quinta, dividido por 4 ao quadrado agora. Então, a gente vai ter essa reação na barra 1 de... Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 57.675. Ok? Tá aí. Vamos avaliar o que acontece com a barra 2? A barra 2 agora tem efeito, né? No caso 1 que não teve. Ó, se eu avaliar a barra 2 aqui agora, olha que interessante. A barra 2 ela é uma barra engastada, apoiada, rotulada, né? E o meu nó, né, para essa barra deformar ali para cima, o nó está girando, porque eu estou aplicando um giro contrário, né? Opa, certo? Então a minha barra ela está sofrendo essa deformação, ok? Então eu vou procurar de novo uma tabela, uma figura lá na tabela, engastado, rotulado, com o apoio girando. E aí, obviamente, que a gente vai calcular aqui o quê? Uma reação momento K2. Eu vou ter uma reação vertical R2, que é a mesma daqui, R2, ok? Sendo que essas verticais para a viga, lembra que para nós não interessa, mas se quiser calcular, pode. Essa é a barra 2. Então, significa o quê, pessoal? Que esse K2, esse K da barra 2, vamos lá, é a mesma figurinha, né? Engastado, rotulado, com o apoio girando. Então, 3EI sobre L. Então, 3EI sobre L. Só que o L muda. É 3,076. Perdão. É 3 vezes 3,076 vezes 10 à quinta, dividido, o comprimento da barra 2 é 8. Tá? Então, o K2, tá? O K2, ou seja, aqui para a barra 2 agora, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então 115, 350. Deixa eu só conferir aqui meus cálculos. 1, 2, 3, 4, 5, 11 mil, exatamente, 115, 350. E a reação R, que eu estou chamando aqui de R da barra 2, vai ser, nós temos aí, então, lá na tabelinha, 3 aí sobre L ao quadrado.
3 sobre L ao quadrado. Então, 3 vezes 3,076 vezes 10 à quinta, dividido por 8 ao quadrado. Tá? Por 8 ao quadrado. Vamos ver aqui quanto que vai dar essa reação aqui, R2, que não precisaria calcular, né? Mas, deixa eu pegar aqui, para a gente poder calcular. Mas reparem, como é uma reação ali na vertical, não tem nenhuma variável na vertical, né, pessoal? Nenhum efeito a ser contabilizado. Então, não precisaria calcular. Deixa eu calcular ela aqui rapidinho. 3,076. 10, 5 elevado vezes 8. 14, essas não vai servir para nada para nós, mas vamos deixar ele aqui. 14.419. Ok? Mas realmente eu não tenho nenhum efeito na vertical para ser contabilizado. Bom, e para terminar a contabilidade aqui das barras, pessoal, nós vamos trabalhar com a barra 3. A barra 3 é uma barra engastada, rotulada também, tá? Só que ela é rotulada na ligação 2 com 3. Então, aqui os efeito zero, efeito nulo. Tá? Os efeitos são nulos, tá? Porque eu tenho a rótula. Se eu não tivesse a rótula, eu teria um efeito na barra 3, com certeza. E a análise seria a mesma. Então, significa o quê, pessoal? K12. O que aconteceu na variável 1 para esse caso 2? É o que a gente vai calcular aqui, ó. A variável 1 é a verde, é na horizontal. Então, o que aconteceu na horizontal para o caso 2? Aconteceu esse R1. Na barra 2 não aconteceu nada. Na barra 3 não aconteceu nada. Ok? Isso quer dizer o quê? Só o R1, que é 57675. 57675, não é isso? Ó, 5, só o R1, tá vendo? É o único efeito que teve ali. 57675. Tá bom? K22, o que aconteceu na variável 2 para esse caso 2? Poxa, aconteceu esse cara aqui, K1, na ligação barra 1 com barra 2. E aconteceu esse cara aqui, ó. Repare que os dois é justamente o que aconteceu na variável 2 para esse caso que a gente está estudando. Então, vai ser a soma dos dois. 230.700. Ok? 230.700 mais o K2, que é 115.350. 115.350. Ok? Então, a gente vai ter aqui um K2. Vamos somar aqui. O K22, perdão, né? O K22 de 346,050. Se meus cálculos estiverem certinhos aí. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Pronto. Então, a gente tem aqui o K12 e o K22, que são sempre os objetivos do caso 2. Chegar aqui. Ok? Muito bem, pessoal. Então, a gente vai para uma segunda parte do exercício, tá? Então, esse aqui é um primeiro bloco, tá? E a gente vai começar agora um segundo bloco aí do nosso exercício, tá bom? Nessa segunda parte agora, nós vamos fazer o item 5. Nós fizemos o caso 0, o caso 1 e o caso 2. Agora, turma, a gente vai fazer o que a gente chama de equações de equilíbrio. Nós vamos montar as equações de equilíbrio, ok? Equações de equilíbrio, tá certo? Então, no método de deslocamento, a gente monta as equações de equilíbrio. E o que é equação de equilíbrio? É um sisteminha de equações onde eu tenho beta 10 mais K11D1 mais o K12D2 igual a 0, beta 20
mais K21 D1 mais K22 D2 igual a zero. Esse é o nosso sistema de equações, ok? Pessoal, vamos escrever aqui, vamos pegar os valores e vamos trazer para cá, ok? Então, como é que vai ficar o nosso sisteminha de equações? Olha, o beta 10, ele é menos 13,75, se a gente resgatar o beta 10, ok? Só que se vocês lembrarem, olha só, o beta, aqui ó, beta 10, menos 13,75. O beta 10 foi aquela restrição que apareceu ali, ó, no sentido da variável 1, por isso que ele é beta 10. Só que naquele mesmo lugar eu tenho uma carga de 50 quilonewtons que até agora a gente não levou ela em consideração. Então, vocês vão reparar que essa carga de 50, essa carga real de 50 quilonewtons, ela está aplicada exatamente onde está a variável 1 do nosso exercício. Então, esse 50, ele vai entrar diretamente no beta 10, agora lá na equação de equilíbrio. É justamente onde essa carga vai fazer diferença. Se não fosse uma carga horizontal, fosse um momento aplicado nesse mesmo nó, ele ia entrar no beta 20, porque seria um momento que estaria aplicado exatamente no sentido ali, na direção da variável 2. Então, a gente tem essa carga aqui, que ela está aplicada exatamente no ponto e na direção da variável 1, né? O nosso D1. Então, o beta 10, né? Ele agora, né? O beta 10, ele vai ser acrescido nesse valor de 50 quilonewtons, tá bom? E aí, obviamente, que ele vai ser menos 50, ok? Menos 50. Então, isso aqui é o meu beta 10, tá bom? Mas o K11 é 28.838 vezes a variável D1, D1 e D2 são as variáveis do problema, mais o K12, que é 57.675 vezes D2 igual a zero. O beta 20, ele vai ser mais 145, mais o K21, que tem que ser igual ao K12, 57.675 vezes D1, mais o K22, que é 34, não, perdão, 346,050 D2. Isso é igual a zero. Tá? Bom, aqui agora, pessoal, eu preciso resolver um sistema de equações onde esse que não está multiplicando D1 nem D2, que são os termos independentes, eu vou jogar lá para o outro lado da equação. Então, a gente pode ficar assim, ó, a gente pode fazer 28.838 D1 mais 57.675 D2 igual, aqui vai dar um número negativo, vai passar então para lá mais 63,75 e aqui eu tenho 57.675 vezes D1 mais 36, não, 304, perdão, 346,050 vezes D2. O 145, que era positivo, passa para lá negativo. Pronto. Então, esse é um sistema de equações. Vocês vão isolar numa e substituir na outra. E a gente chega num D1 igual a 4,57 vezes 10 a menos 3. Isso é metros. E a gente chega num D2, tá? De menos 1,18 vezes 10 a menos 3 radianos, porque é um giro. Então, aqui nós temos as variáveis do problema, que é o primeiro grande objetivo do método dos deslocamentos, e a partir daqui, sem sombra de dúvida, a gente já vai caminhando para o final. Vou fazer agora o item 6. Antes de fazer os diagramas, eu preciso das reações de apoio. Então, pessoal, vamos entender o seguinte. O método dos deslocamentos,
o objetivo é eu achar deslocamentos, por isso que chama deslocamentos, tá? Então, olha só, o D1 e o D2 são deslocamentos. O D1 é um deslocamento de translação na horizontal e o D2 é um deslocamento de rotação lá no ponto C, tá ok? Então, o método de deslocamentos é um método feito para achar os deslocamentos, tá? A partir dos deslocamentos, eu preciso das reações de apoio para poder fazer os diagramas. Sem as reações de apoio, eu não chego a lugar nenhum, ok? Muito bem. Então, o item 6, que precede o diagrama de momentos, a gente vai determinar as reações de apoio, ok? As reações de apoio. Para isso, turma, eu vou trazer aqui o meu pórtico, tá? Eu vou trazer aqui o pórtico da estrutura real mesmo agora, né? Vamos trazer o enunciado para cá. Então, a gente vai trazer aqui a estrutura real, que o sistema hipergeométrico já cumpriu a sua função. Eu não preciso dele mais, agora é a estrutura real mesmo. Então, vou trazer ela para cá, ok? Bom, o que vai acontecer? A gente vai ter que colocar um parzinho de momentos. Olha só como é que a gente vai calcular isso aqui, turma. A gente vai calcular onde eu pus a chapinha. Onde a gente pôs a chapa foi no ponto C. Então, eu vou colocar um par de momentos exatamente onde eu pus a chapa, durante lá no sistema hipergeométrico. Então, se eu coloquei a chapa para travar a rotação no ponto C, agora aqui no item 6 eu coloco um par de momentos. Isso se for viga, se for pórtico, qualquer estrutura sendo resolvida pelo método de deslocamentos. Tá bom? Chega nessa fase, eu vou colocar esse par de momentos. Esse par de momentos tem que dar o mesmo valor com sinal contrário. Tá? Aqui eu vou chamar de momento MAC, ou seja, da barra AC, ou seja, do pilar, ok? E aqui eu vou chamar de momento da barra CD, que seria ali da barra 2, tá bom? E aí, obviamente, que a gente vai encontrar as seguintes reações de apoio. Eu preciso encontrar uma reação VA, eu preciso encontrar com vocês aqui uma reação perdão, HA, né? HA. Lá do outro lado, no ponto B, eu preciso achar uma reação que eu vou chamar aqui de VB. Eu preciso achar uma reação que eu vou chamar de HB. E preciso achar uma reação que eu vou chamar de momento MP. Ok? Como que a gente vai achar isso aí? Primeira coisa, eu preciso achar o par de momentos MAC e MCD, que a gente colocou onde eu coloquei a chapa lá no sistema hipergeométrico. Sempre assim, tá, pessoal? Sempre. Então, onde eu coloquei o parzinho de momentos, onde eu coloquei a chapinha, eu ponho esse parzinho de momentos. Como é que eu vou achar o MAC? Vamos achar ele primeiro. Eu vou pegar, pessoal, o MAC, o momento na barra 1, que aconteceu lá para o caso 0. Certo? Então, seria assim, ó, o MAC para o caso 0, mais o momento MAC para o caso 1 vezes D1, mais o momento MAC para o caso 2 vezes D2. Então, a gente vai juntar. É assim que a gente acha esses pares de momentos. Ou seja, o MAC, eu vou lá no caso 0 e vou ver quanto foi o MAC para o caso 0. Lá no caso 0, olha só, o nosso MAC, que é o momento aqui, ó, é o M aqui, ó, foi o próprio MB. É o único momento que a gente tem naquela ligação, que é menos 15. Então, esse momento MAC para o caso 0, ele vale menos 15, ok? Mais, para o caso 1, quanto que é o MAC para o caso 1? O MAC para o caso 1 é o próprio K1. Percebe? É o momento da barra 1. Então, não vai ser o K11 ou o K21. Concorda, pessoal? Não vai ser nenhum desses aqui, porque isso aqui já é o resultado final. Eu estou querendo saber o momento só na barra 1.
Só na barra 1 é o MAC. Então, só na barra 1, perceba, é o K1. E esse K1 vale 57,675. Ok? Então, 57,675 vezes o D1. O nosso D1 deu 4,57 vezes 10 a menos 3. Mais. Agora, vamos olhar o mesmo MAC para o caso 2. Para o caso 2, a barra 1 teve um K1, ó. É o momento da barra 1, é só da barra 1. 230.700. 230.700. Então, 230.700 vezes o D2, que é menos 1,18 vezes 10 a menos 3. Esse resultado, pessoal, esse MAC, ele dá menos 23,65, ok? Quilonewton metro. Então, a gente achou o primeiro momento. O MCD, ele tem que dar o mesmo valor com sinal contrário. Pode ser, pessoal, que nas casas decimais dê diferença, ele não vai dar exato, não tem nenhum problema. Mas o valor principal, antes da vírgula, tem que dar o mesmo. Tem que dar 23, alguma coisa. Tá bom? Vamos conferir? Então, vamos lá. O meu momento MCD, que agora é da viga, da barra 2, ele vai ser momento MCD para o caso 0, mais o momento MCD para o caso 1 vezes D1, mais o momento MCD para o caso 2 vezes D2. Então, a gente vai lá na viga, no lado esquerdo da viga, e ver o que aconteceu em cada caso. Então, reparem, pessoal, o MCD, vamos lá para o caso 0. Para o caso 0, o que aconteceu? Para a viga, não aconteceu o MB, olha lá, ó, naquele mesmo lugar. Só que agora para a viga, mais 160. Então, a gente tem mais 160. Vou colocar sem um sinal aqui. A gente já sabe que é positivo, né? 160 mais. O que aconteceu para a viga, lá do lado esquerdo, no caso 1? Vamos lá no caso 1. Para a viga, não aconteceu nada. Ela não tem efeito. Então, eu vou ter quase zero. Não vou ter efeito. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0 vezes D1. Que aí eu colocaria o valor do D1. O que aconteceu para a viga, lá no lado esquerdo, no caso 2? Para a viga, aconteceu esse cara aqui, ó. Para a viga, só para ela. E esse valor vale 115.350. Mais 115.350, ok? Vezes o D2, que é menos 1,18 vezes 10 a menos 3. Reparem que o MCD, olha só que legal, vai dar mais 23,89. É o que tinha que dar. Ok? Quilonewton vezes metro. Agora, o que nós vamos fazer? Calcular as reações de apoio. Preciso daquele par de momentos para calcular as reações de apoio. Então, eu vou fazer o somatório de momentos em C igual a zero, considerando só a barra AC. Então, a gente vai ter 4 vezes HA, tá? Só lembrando quem é o ponto C, pessoal, ponto C é o lado esquerdo da viga, ok? Entre a barra 1 e 2. Estou fazendo o momento ali igual a zero, pegando só a barra AC. Então, a gente tem 4 vezes HA menos 20 vezes 2, 20 é a carga concentrada, vezes 2, que é a distância até o ponto C, mais 23,65 igual a zero. Então, lá no ponto C, o que a gente vai ter causando o momento lá? A carga concentrada, a reação HA e o momento MAC. Ok? A carga concentrada, a reação HA e o momento MAC. Estão aqui. Então, quer dizer que o HA
vai dar mais 4,09 quilonewtons. A gente acha a primeira reação horizontal. Agora, eu vou fazer o somatório de forças horizontais igual a zero. Vou considerar que tudo que tiver para lá vai ser positivo. Ok? Então, vai ficar menos HB menos 4,09, que é o HA, mais 20, mais 50, igual a zero. Vamos ver lá então? Olha lá. Menos HB, menos HA, mais 20, mais 50. Elas têm que se equilibrar. Aqui nós vamos achar um HB de 65,91 quilonewtons. Achamos aqui a reação horizontal, HB. Vou fazer agora, pessoal, o somatório de momentos no ponto D de dado, ou seja, na rótula, igual a zero. E vou pegar o sistema ACD. Então, olha lá. Na rótula, momento na rótula igual a zero. Rótula aqui, o ponto D. Vou pegar, então, ACD. Vou pegar essa estrutura que está à esquerda da rótula. O pilar junto com a viga. A barra 1 e a barra 2. O que nós vamos fazer? Se eu falar que tudo que tiver fazendo giro nesse sentido é positivo, então a gente vai ter, para o nosso esquema aqui, a seguinte questão. Nós vamos ter aqui a seguinte questão. 8 vezes VA, 8 vezes VA, ok? Então, eu estou calculando o momento no ponto D. Então, VA vezes 8, ok? Positivo. Mais o HA vezes 4, 4,09 vezes 4, menos 20 vezes 8 vezes 4, menos 20 vezes 2 igual a zero. Vamos explicar isso aqui. Então, olha lá, turma. Momento que o VA causa VA vezes 8, lá no ponto D. VA vezes 8. HA vezes 4. Se a carga é horizontal, eu pego a distância perpendicular. Sempre é assim. Carga vertical, eu pego distância horizontal. Carga horizontal, eu pego distância vertical. Então, HA vezes 4. 20 vezes 2. O 50 não causa momento no ponto D. E essa carga distribuída, eu considero ela uma carga equivalente concentrada que vale 20 vezes 8, que é a área do retângulo da carga distribuída. 20 vezes 8. Ok? Por isso que saiu 20 vezes 8. Então, tudo que está à esquerda, o MAC e o MCD não entram, porque eles se anulam. Ok? O MAC e o MCD, como eles entram na mesma equação, eles estão se anulando. Então, por isso que eu nem escrevi. Então, tudo que está à esquerda em termos de carga são essas. Então, aqui vocês vão encontrar uma reação vertical VA de 82,95 quilonewtons. Aqui, tá? E, por fim, vou fazer o somatório de forças verticais igual a zero. Vou considerar que tudo que tiver para cima vai ser positivo. Então, a gente vai ter VB mais o VA, que é 82,95, menos aquela carga distribuída que eu considero como concentrada, 20 vezes 8, certo? Então, VA mais o VB tem que equilibrar aquela carga distribuída. A carga distribuída a gente considera uma concentrada equivalente que vale 20 vezes 8. Ou seja, nós vamos achar uma reação VB que, junto com o VA, equilibra aquela carga vertical distribuída, 77,03 quilonewtons. Então, esse é o procedimento para que vocês possam encontrar, né, essas reações de apoio.
Com as reações de apoio, eu posso agora ir para o item 7, fazer o diagrama de momento fletor, por exemplo, se for pedido, né? Então, se for pedido o diagrama de momento fletor, o que acontece? A gente vai desenhar aqui a nossa estrutura. Obviamente que para o diagrama a gente não desenha as cargas, certo? Aqui também não, a gente pode agora escrever as seções transversais, né? Ok? E as nossas seções serão as seguintes: eu posso pegar uma seção S1 aqui, ok? Vou pegar uma seção S2 aqui, ó. Para o momento fletor, eu não preciso pegar uma antes e depois da carga concentrada, basta uma só, né? Então, a seção S2, vamos colocar ela aqui. Vou ter uma seção S3 que vai ficar aqui. Vou ter uma seção S4 aqui, ok? Vou ter uma seção S5 aqui no final da viga. Vou pegar uma seção S6 aqui no pilar. E vou pegar uma seção S7 aqui no final, ok? Bom, quando eu secciono uma peça, pessoal, eu tenho o direito de olhar pela esquerda ou pela direita, tem que dar o mesmo resultado. Então, se eu pegar o momento na seção S1, pegar o momento na seção S1, se eu olhar pela esquerda, ou seja, para baixo, vale zero, ok? Não tem carga, está em cima do apoio rotulado. Se fosse o engaste, tem um momento aplicado, olhando à esquerda, para baixo. Mas é um apoio rotulado ali, eu não tenho momento. Eu tenho só a carga vertical e a reação horizontal. Reação vertical e reação horizontal. Então, elas não causam momento. Não tem distância. Ok? Então, eu venho aqui, ó, e vou marcar aqui na seção S1, 0. Momento na seção S2, ainda olhando à esquerda. Tá? Vou olhar à esquerda. A gente vai ter o que, então? Olhando à esquerda, eu tenho um momento positivo HA vezes 2. Por quê? Porque a minha reação horizontal está aqui, ó. Tá? E essa distância aqui é 2 metros. Tá? E é momento positivo, olhando à esquerda, esse giro aqui é positivo. Tá? Convenção de sinais. Então, vamos lá. Então, HA vezes 2. Nós já temos o HA, por isso que eu preciso das reações, percebam? Tá? E aí a gente vai ter, então, 8,2 quilonewton-metro. Como é momento positivo, pessoal, positivo a gente põe para dentro. Momento positivo para dentro. Ok? De 8,2. Na seção S3, que já é no topo do pilar, né, do pilar 1, né, seção S3, olhando ainda à esquerda, por que não? Olhando ali para baixo, o que a gente vai ter? HA vezes 4, então aquela reação horizontal aqui agora, a distância é 4, ok? Menos 20 vezes 2. A gente tem uma carga concentrada aqui agora. Então, a gente tem essas duas causando momento lá na S3. Ok? Igual a menos 23,6 quilonewton-metro. Lembrando da convenção de momentos, pessoal, olhando à esquerda, esse é positivo e esse é positivo, olhando à direita. Tá? Então, se eu olhar à esquerda, esse é positivo. Por isso que ficou 4HA, né? Você está dentro do pórtico. Então, momento positivo, à esquerda e direita, 4HA menos 20 vezes 2, tá? E aí eu marco, como deu um momento negativo, ele vai ficar para fora. Então, a gente tem aí, vamos fazer aqui mais direitinho, ó. Opa, tá difícil, hein, Bill? Vou fazer aqui para ficar bem certinho isso. Pode ser aqui, não tem problema nenhum. Menos 23,6. Como eu tenho só a carga concentrada, eu não tenho carga distribuída no pilar,
Eu posso ligar aqui, ó, pessoal, com reta. Se tivesse carga distribuída, era uma parábola. Momento negativo, momento positivo, momento positivo. Tá bom? Vamos calcular o momento na seção S4? O momento na seção S4 vai ser o mesmo da seção S3. Tem que dar o mesmo, olhando pela esquerda. Ok? Menos 23,6. Para cima, para riba, né? Então, menos 23,6. Tem que dar o mesmo. Tá? Na seção S5, olha só, turma, na seção S5, tá? O momento na rótula tem que ser zero. O momento na rótula tem que ser zero, obrigatoriamente. Se você pegar, tá? Tanto ali à esquerda ou à direita, né? Tem que dar zero. Então, o momento na rótula é sempre zero. Como eu tenho carga distribuída, eu não posso fechar com uma reta. Seria aqui a reta, né? Mas eu não posso. Então, eu faço o que seria a reta. E a partir aqui do meio, pessoal, eu vou pendurar um QL ao quadrado sobre 8. A gente pendura aqui um QL ao quadrado sobre 8. Ok? Que vai dar 160. Por quê? A carga é 20 vezes o vão ao quadrado, então QL ao quadrado sobre 8, que dá 160. 160, pessoal, é maior do que a média 23,6 mais 0 dividido por 2. Eu estou pegando bem no meio. Se ele é maior do que a média, ele passa do eixo da viga para baixo. Certo? Então, como é carga distribuída, a gente vai fazer uma parábola. Aí, ó. Ok? Tá aí a parábola. Deixa eu só ajustar aqui para ficar bem certinho. Ok? Bom, o momento na seção S6, pessoal, também tem que ser zero, porque está na rótula. Ok? E o momento na seção S7, tá? O que eu vou fazer? Eu posso pegar, se eu quiser calcular ele ali, né? Eu posso calcular o momento na seção S7 para o caso zero, mais o momento na seção S7 para o caso 1 vezes D1, mais o momento na seção S7 para o caso 2D2. Dá para achar assim. Tem outras maneiras também. Se vocês olharem, o caso zero não tem efeito ali, a barra 3 não tem carga. Para barra 1 não tem, para barra 1 tem efeito, tá? Para barra 1, vamos olhar aqui para o caso 1, perdão. Vamos lembrar. Ah lá, para o caso 1, a barra 3 tem efeito lá no caso 1, que é o K3. Ok? Esse K3, a gente só não anotou o valor dele aqui, mas é igual ao K1, né? 57,675. 57,675. Tá? Então, o momento na seção S7 é zero, que é no caso zero, a barra 3 não tem carga. Para o caso 1, ali naquele engaste, deu 57,675 vezes o D1, que é 4,57 vezes 10 a menos 3. Ok? E para o caso 2, eu não tenho efeito ali. Para o caso 2, vamos só conferir, lá, para a barra 3 não tem efeito nenhum. Tá bom? Então, vamos colocar aqui para ficar bem claro, mais zero. Então, esse momento na seção S7, ele dá mais 263 kN vezes metro. Momento positivo eu ponho para dentro. Como eu não tenho carga na barra 3, aqui é 263, né? A gente pode ligar com uma reta. Esse é o diagrama de momento fletor desse pórtico. Vamos fazer, para finalizar esse exercício, vamos fazer o diagrama de esforço cortante, que na minha opinião é mais fácil até. O diagrama, opa,
sumiu aqui. De esforço cortante. Ok? Então, vou trazer para cá de novo, olha só. Trazer aqui a nossa estrutura para cá. Vamos trazer aqui, né? Vamos dar uma limpada aqui para a gente pôr as nossas seções, né? Muito bem. Aqui, pessoal, a gente vai pegar a seção S1, ok? Aqui, como tem a carga concentrada, e ela está mais ou menos aqui no meio, a gente vai pegar uma seção S2, uma seção S3, beleza? Uma seção S4, uma seção S5, uma seção S6, uma seção S7 e uma seção S8. Bom, o cortante na seção S1, olhando à esquerda, vamos lembrar do cortante, pessoal? O cortante, se eu olhar pela esquerda, para cima é positivo, se eu olhar pela direita, para baixo é positivo. Ok? Olhando pela esquerda, o meu cortante vai estar para cima, porque na seção S1 eu tenho essa reação horizontal, que é o HA, ela causa cortante na seção S1, ela está à esquerda da seção S1, portanto, esse valor é positivo, que estaria para cima, entre aspas, né? Porque eu estou dentro do pórtico, então eu tenho esse cortante que é mais 4,05, se não me engano, deixa eu lembrar aqui quanto que deu o HA, 4,09. Tá vendo lá o HA? Então, olhando pela esquerda, para cima é positivo, ok? Então, a gente tem aqui mais 4,09 quilonewtons. Cortante positivo para fora, é o contrário do momento fletor. Então, nós temos aqui 4,09. Na seção S2, pessoal, essa carga concentrada de 20 quilonewtons, ela não entrou ainda. A S2 está antes da carga. Então, concordam que da S1 para S2 não mudou nada, não teve nenhuma perturbação, não teve nenhuma carga que causava cortante. Então, a S2 ainda é 409. Então, quer dizer que vai constante até a seção S2, né? Olha que legal. Vai constante. Tá certo? Isso positivo. Quando entra a seção S3, o que que acontece? O 20 quilonewtons entra, porque agora, olhando pela esquerda ainda, aí o 20 entra. Então, eu tenho 409 positivo menos 20, porque agora, olhando pela esquerda, para baixo é negativo. Então, 409, que era a reação que estava para cá, tá vendo? 409 para a esquerda, 20 para a direita. Então, 409 menos 20. Então, o meu cortante vai valer aqui 15, deixa eu pegar aqui a calculadora para não fazer de cabeça, né? Então, 4,09 menos 20, 15,91. Então, menos 15,91 quilonewtons. Negativo, ou seja, para dentro agora. Ok? 15,91. Negativo. Lá na seção S4, se eu continuar olhando ainda pela esquerda, não aconteceu nada da S3 para S4. Certo? Não acontece, não tem nenhuma carga. Então, o cortante lá ainda permanece. Olhando à esquerda, ainda é o mesmo valor. Então, quer dizer que vai constante até a seção S4. Opa, puxou aqui. Deixa eu colocar aqui para ficar bem bonitinho aqui. Aí, só. Negativo. Lá na seção S5, opa, é cortante, né? Cortante é a letra V. Na seção S5, se eu ainda continuar olhando à esquerda, agora quem causa cortante na viga são cargas verticais. Olhando à esquerda, pessoal, só essa reação aqui que causa cortante.
À esquerda da seção S5 não tem nenhuma outra carga vertical a não ser o VA. E o nosso VA deu 82,95. Tá? Olhando à esquerda, para cima é positivo, então mais 82,95. Positivo, a gente coloca para fora. Mais 82,95. Cortante na seção S6, ok? Olha, vamos olhar para a direita, por que não, né? Mas poderia continuar olhando à esquerda, tá? Se eu olhar à direita, pessoal, o que é direita? A única carga vertical que eu tenho à direita da seção S6 é essa reação aqui, que é o VB. A direita, lembra que muda, pessoal. Para a direita, para cima é negativo. Então, eu vou pegar o VB, menos 77,03. Menos 77,03. E menos a gente põe para dentro. Ok? Então, nós temos aqui 77,03. 77,03. E aí, eu vou ligar com uma reta. O cortante é sempre reta, tá, pessoal? Sempre. Positivo e cortante negativo. Se eu pegar na seção S7, olhando à direita, na seção, agora é no pilar, a S7 é no pilar. No pilar, são cargas horizontais que causam cortante. Olhando à direita, pessoal, só essa reação a horizontal aqui, ó, que é o HB. Olhando pela direita, essa carga está para baixo, ela está positiva. Certo? Ela está positiva. Então, a gente vai ter aqui o HB 65,91 kilonewtons. Positivo para fora. 65,91. Se eu pegar na seção S8, olhando à direita, é a mesma reação horizontal. 65,91. Ou seja, quer dizer que ela vem constante até chegar na seção S8. E aí a gente tem tudo positivo aqui, chega lá também com 65,91. Esse é o diagrama de esforço cortante deste porte. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que isso aí tenha ajudado os estudos de vocês, tá bom? Se vocês gostaram, né, comenta aí, né, deixa um recadinho para o professor Bill, tá? Dá aquela curtida aí, compartilha com os colegas que têm dificuldade em teoria das estruturas. E esse vídeo que foi produzido com muito carinho aí, para ajudar tanto os meus alunos da graduação, quanto alunos aí do Brasil inteiro que queiram ver o método de deslocamento de uma forma prática, né, e simplificada na medida do possível. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.